Bom dia, amigos do Ler Forma Ideal de Prazer. Estamos aqui nesta manhã de 22 de dezembro de 2021 para continuar o nosso encontro de falar sobre livros, literatura, autores, etc. Mas às vésperas do Natal, quero desejar a todos um grandioso, feliz, alegre e de muita saúde neste Natal, junto aos familiares, a todos quantos nos ouvem, e rogar as bênçãos dos céus sobre toda a humanidade. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que nos é muito caro ao coração. É um médico escritor, Dr. Luiz Cláudio de Pádua Neto, queridíssimo amigo, e ele nasceu aqui em Araguari, a 27 de abril de 1965. Estudou na Escola Estadual Raul Soares e depois na Escola Estadual Professor Antônio Marques até o 2º colegial. No 3º colegial, ele se dirigiu e se mudou para Belo Horizonte, onde terminaria o seu curso fundamental e faria o cursinho para entrar na faculdade, pois desejava ser médico. Prestou vestibular na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e fez o curso de medicina, concluindo em 1992. E então, ele fez também lá em Belo Horizonte a sua especialização em nefrologia no Hospital Veracruz. Posteriormente, o seu irmão convidou-o para vir trabalhar junto com ele na clínica de nefrologia que haviam construído aqui em Araguari, pois o seu irmão também é médico da mesma especialidade na saúde. Mas acontece que Dr. Luiz Cláudio é dotado de uma veia literária fantástica. Observador exímio, que é assim, vê tudo, as minúcias de tudo que acontece ao seu redor, quer no trânsito, quer nos cafés ou restaurantes onde frequenta, nas repartições públicas, um pequenino diálogo aqui, uma prosinha ali, e ele registra tudo para depois compor as suas histórias, contos, romances, e já fez até um livro de literatura infantil. Mas acontece que ele não para no sentido de estar sempre com o computador ligado, porque é assim, quando ele lança um livro, o outro já está a caminho quase pronto. E a gente admira esse talento do doutor, porque lá na medicina, enquanto ele atende os seus pacientes com maior carinho, com a atenção, aquela lianeza de ser humano para ser humano, porque o médico dá atenção ao paciente e ele até melhora. É sempre assim, a gente escuta conversas e histórias dessa natureza, e com o Dr. Luiz Cláudio não é diferente. Aí ele acompanha os seus pacientes de hemodiálise, conversa com eles, eles contam casos, daí originou até um livro que se chama Vidas Miúdas. E até os títulos dos seus livros são assim de chamar a atenção. Para começar, ele iniciou a sua publicação e a escrever livros na década de 90. O primeiro que ele publicou chama-se O Defunto Era Menor. Lá naquela época, nós já nos conhecíamos assim meio que superficialmente, não tínhamos a ligação que temos hoje depois de mais de 20 anos. Mas quando eu vi o título do livro, eu falei, mas não é possível, um título de livro, O Defunto Era Menor, impraticável.
eu pensei. Onde já se viu, não é? O defunto era menor. O que será que ele quis dizer com isso? Esse autor é interessante. E eu tive a grata satisfação de revisar o livro no começo, porque a Minas Editora era a editora que ia fazer a edição e a publicação do livro. E eu sempre, junto com meu filho, eu estava sempre atenta aos títulos que estavam sendo publicados e trabalhados. E eu achei interessantíssimo, porque esse título que deu o nome ao livro era o título de um dos contos, porque era livro de contos, cada capítulo um conto diferente. E não quero nem dizer porquê e nem o quê, porque quem ainda não conhece vai ler a história e dar a sua opinião sobre por que o defunto era menor. E aí depois deste vieram outros. Ele escreveu Lembranças da Capital Mineira, do tempo dele jovem, como estudante na UFMG, e colegas, e histórias até de alguns dos professores. O livro é muito interessante. Histórias da Capital Mineira. Então, vamos dizer até que estas, não é história, Lembranças da Capital Mineira, são vários contos, e enquanto estudante, ele com os colegas faziam seus programas, passeios, os lugares de Belo Horizonte, muito interessante. E aí veio o Roubo do Galo Músico, veio um outro que se chama Menina que Falava Formiguês, interessantíssimo, esse ele dedicou à sua filhinha Marina. E já falamos do Vidas Miúdas, Beatriz Seda Pura e outros mais. O último que ele lançou foi no final do ano passado, começo deste ano, chama-se Aquele Abraço que Não Lhe Dei. Então, dentre todos, já li todos, gosto de todos. Então, a gente não sabe dizer se o livro de contos ou os romances, histórias policiais, porque cada um é um estilo diferente. A história do Beco das Flores para Savassi é muito interessante e ele faz o papel assim desses investigadores policiais e de advogados e conta casos e a história se passa assim meio que a um crime e então a versatilidade literária de Dr. Luiz Cláudio é fantástica. Até brinquei com ele, eu falei, escuta, mas você é médico, ou é advogado, ou é investigador policial, ou é juiz. Então, na escrita dele, ele faz papel de tudo, fantástico. Então, hoje eu quero homenagear esse amigo. Eu quero falar sobre o seu trabalho, não só literário e de uma versatilidade enorme, do jeito que acabei de dizer. E ele, antes de ontem, num encontro feliz da Academia de Letras, ele nos disse que já está com o livro pronto, o décimo livro já está pronto para os trabalhos iniciais de revisão, e aí vai para a editora, para a gráfica, todo o trabalho de publicação da obra. Mas já tem um outro já a caminho, ou pelo menos no pensamento, e outro já no começo, alguma parte já no computador. E a gente se encanta mesmo com o trabalho de Luiz Cláudio, a sua alegria. Ele sabe ser engraçado, ele conta coisas interessantes e engraçadas, picantes.
ele conta histórias dramáticas, ele fala sobre tudo. Então, eu, neste dia, já encerrando nosso ano de 2021, eu falei, não vou entrar o próximo ano sem falar do meu amigo Dr. Luiz Cláudio Pádua Neto. Eu desejo que muitos, muitos outros livros venham pela sua lavra, querido amigo, pois a gente sabe, nós que gostamos de escrever, gostamos de ler, gostamos de manusear obras e autores e tudo mais, nós sabemos que isso é espontâneo em nós e a inspiração vem e a gente precisa passar as coisas para o papel, porque senão se perde no tempo. Se não passamos, se não falamos, se não escrevemos, as coisas vão ficar perdidas. E neste caso, perdemos a oportunidade de passar momentos felizes às outras criaturas, porque a gente sabe que a leitura é uma forma de prazer maravilhosa. Você se envolve na leitura e viaja junto com a história, junto com o autor, junto com os personagens e tudo mais. E isso é uma forma também de colaborar com as pessoas, até as pessoas que sofrem, as pessoas deprimidas, as pessoas, ou mesmo as pessoas normais, saudáveis, que gostam de ler. Hoje nós temos os meios de comunicação muito mais avançados do que do nosso tempo de juventude. No nosso tempo não tinha computador, não tinha nada, era tudo escrito à mão, ou senão, quando muito, numa máquina de escrever, que é o meu caso. Demorei só mesmo da década de 90, 97, 98, é que eu me adaptei ao computador, mas antes eu escrevia nos meus cadernos, eu tenho tudo guardado, à mão primeiro, depois eu passava na máquina de escrever, que era uma coisa dificílima, porque se a gente errasse uma palavra, teríamos que começar tudo de novo, porque se tivesse com carbono, então nem se fala para tirar uma cópia. Hoje, felizmente, nós temos grandes facilidades nesse sentido, justamente por isso é que não podemos perder a oportunidade de escrever nossas histórias, de escrever nossas poesias, nossos contos ou romances. E é isso que eu quero dizer ao querido amigo Dr. Luiz Cláudio. Continue a escrever sempre. É que o público leitor e quem já o conhece fica aguardando uma nova obra da sua lavra. Dr. Luiz Cláudio pertence à nossa Academia de Letras e Artes de Araguari, várias vezes premiado antes mesmo de pertencer à academia, porque a nossa Academia de Letras e Artes de Araguari, fundada pelo queridíssimo professor Abdala Mameri, já tem 53 anos de funcionamento ininterrupto, e o nosso concurso de contos e poesias, concurso nacional, já é realizado há 52 anos, ininterruptamente também. Alguns dias atrás fizemos a entrega de prêmios aos vencedores deste ano. E a gente fica muito feliz porque é um trabalho riquíssimo. Destaca-se novos autores, porque quando as pessoas escrevem e mandam para a concorrência, a gente fica conhecendo. É verdade que vem com pseudônimo, a gente não sabe quem é, mas quando passa a avaliação dos trabalhos e que a gente revela os autores, a gente fica muito feliz, porque vem trabalhos de todo o Brasil e às vezes até fora do Brasil, e a gente fica muito feliz com isso, porque é um trabalho de disseminação da cultura, das letras, das artes e de tudo. Então, Dr. Luiz Cláudio pertence à nossa Academia de Letras e Artes de Araguari e também à Academia de Letras do Triângulo Mineiro, com sede em Uberaba. E eu fico duplamente feliz porque tive a alegria de indicá-lo para ocupar a vaga de Dr. Geraldo França de Lima, lá na nossa Academia do Triângulo, cadeira número 17. Então, nesta aqui também ele ocupa a cadeira 17, coincidentemente.
Então, não só em participar de uma instituição cultural como uma academia de letras, mas pelo valor do escritor, o valor da pessoa que ocupa aquele lugar naquele sodalício. Então, Dr. Luiz Cláudio, receba nesta manhã, neste dia, nesta minha live aqui dedicada a você e ao seu trabalho, toda a minha distinção de amizade, de carinho e de que nós possamos ainda ter um bom tempo pela frente para trocarmos ideias, conversarmos e trocar obras também, né? Eu leio as suas, você lê as minhas e assim por diante. E vamos passando esse trabalho à humanidade, porque é um bem que nós podemos fazer do nosso coração às outras pessoas, sem interesse qualquer de vaidade, no sentido de que não quero ser o melhor, Não, é pelo prazer de realizar aquele trabalho cultural, literário, aquela obra, aquela história, e deixar para a posteridade, para que nossos netos, bisnetos, os nossos pósteros possam nos conhecer através deste trabalho. Seja feliz, um bom Natal para você, sua esposa e sua filhinha e demais familiares. Que Jesus os abençoe e compense por toda a dedicação que tem para com todos que o buscam no hospital ou em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, como professor da INEPAC, Instituto Master de Educação, presidente Antônio Carlos, é professor de nefrologia, e eu tenho certeza que os seus alunos também devem certamente sentir essa alegria, disposição de ter um professor como você, como desempenha as suas atividades, tanto profissionais, familiares, sociais, enfim. O meu grande e carinhoso abraço. Até mais.